Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino que chegou ao 18º episódio do podcast Conversa com Meu Pastor, comigo Hirata Abe, que falo com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Que somos a sociedade da depressão, isso é perceptível e cada vez mais perceptível, infelizmente. As igrejas estão cheias com pessoas com essa doença ou indo em direção a ela. Quantas pessoas estão sob prescrição de algum ansiolítico ou coisa que o valha nas comunidades de fé pelo Brasil e ao redor do mundo? Pastor Anderson Clayton Pires está tratando desse assunto no podcast Crer para Viver a partir do episódio 30 e tem sido muito importante e quero que todos que tenham interesse pelo tema ou estão passando por isso visite esse episódio e os outros subsequentes. Aqui nesse episódio temos somente uma conversa inicial para que você possa ir para lá. A providência cura quem a busca e pelo ouvir da palavra de esperança. Aqui temos a palavra de esperança e a oferecemos. Por isso, que comece ou que continue a cura. Tá bom. Eu tô achando bonita essa camisa sua, cor bonita. Eu tô com uma quase igual essa. Eu tenho uma quase dessa cor. O que é? Eu não enxergo. Seleção brasileira, seleção brasileira. Ah, sim. Eu tô com uma camisa quase igual essa aí, dessa cor. Bonita. Bonita, a Cristina, eu comprei lá no Bernardo Sayão. Eu fui lá, dava baratinho, R$48 ou R$45. Ainda tá funcionando lá, Bernardo Sayão? Deu uma revivada ou o quê? Deu uma reativada boa lá. Mas assim, lá assim, é diferente da 44, né? Eu acho que eles estão pegando assim, estão vendendo outras coisas que eles entendem que não tá lá na 44. Mas tem que ser, ué. Não dá pra disputar contra a 44. Não tem como. A 44 é terrível, bicho, mas é boa também. Tem coisa boa lá pra gente comer. Eles têm um almoço lá num restaurante lá. Quando você estiver aqui, nós vamos almoçar lá. Tá mais organizado lá? Tá mais organizado lá porque fizeram ali na frente, colocaram. Eu não sei o que fizeram, se tendas. Mas parece que tá mais organizado, né? Tá. E assim. Tem muita coisa boa lá. Tem uma lanchonete muito boa de um senhor lá, sabe? Que vende muita coisa gostosa. O pão de queijo deles é bom demais. Eles têm pão de queijo, biscoito de queijo, tem uns salgadinhos gostosos. Eles fazem um bauru muito gostoso. Sim. Não é uma lanchonete, é um quiosque, na verdade, mas é muito bom, muito bem organizadinho. E o dono dele gosta muito de mim. Toda vez que ele me vê, ele faz uma festa. Mas todo mundo gosta do pastor, tem jeito não. E aí ele fala assim, o que você quer hoje? O que você quer? Ele quer um cafezinho para começar? Eu, não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu vou primeiro de suco e de refrigerante. Mas é bom aí. A Cristina, eu falei para você, né? A gente achou... Tá suficiente? A gente pode voltar ao tema da depressão. Mas outros dias. Tá bom. A gente volta. Da outra vez a gente fala mais. Sim, tá bom, tá, Jorge. Mas vamos falar sobre comida agora. Ali perto da Anhanguera, na Anhanguera, ali, quase pertinho daquele terminal, onde você comia com a FAB. Você gostava de comer salgadinhos na calçada, né? Na calçada. É ali pertinho, não é muito, é perto do camelódromo. Uhum. Eles abriram um tal do Come lá. Ira, os salgadinhos são gostosos. Ira, R$4. Vale a pena. R$4. R$4 é bom. Se você vai em qualquer outro lugar, no mínimo você vai pagar uns 8, 10, 12, 13.
É o valor de salgado aqui. Lá no lanchonete da árvore lá, aumentou, deve ter aumentado já o preço lá na árvore, no Parque Anguera. É. Não, tô perguntando. Ah, não. Não aumentou, tá valendo 4 agora. Aquele salgadinho da árvore mesmo, eu como, de lá eu só como só aquele biscoitinho, é R$3. Ou é Ah. 2,50, não sei. Pastor Ou é parou, R$2,50. o senhor parou de ir lá. Eu parei de ir lá, porque ela é muito cheio, né, Rila? É. Você chega lá, você não tem lugar para sentar, Não, é muito cheio, ela é cheia demais. sim. Mas assim, há uns 2 dias atrás, eu fui na casa do meu pai, tomar café da manhã com ele e com minha mãe. Aí eu falei assim, vou comprar um biscoitinho aqui, porque eu tô com vontade de comer esse biscoito. Aí a Cristina foi e comprou, e o biscoito é gostoso demais, Rila. Mas é bom o biscoito, sabe? Não sei o que eles colocam nele, se põe um pouquinho de queijo, não sei o que é. Mas ele fica gostoso. E você nunca come ele duro. Ele sempre tá macio. Então, Tô com saudade disso, porque os pão de queijo aqui do Rio Grande do Sul é tudo duro. Pela madrugada, pastor. o único lugar que faz pão de queijo gostoso que eu comia aí no Rio Grande do Sul é lá em São Leopoldo. Lá naquele Ah, supermercado. sim. Lá naquele supermercado. Como é Foi que, o único. como é que é o nome daquele supermercado lá? Era o popular lá. Era Pegou água nele, pastor. Pegou água nele. Pegou a água dele. Foi tudo pra. Eu esqueci o nome dele, Guilherme. Sim, Esqueci. eu lembro. Eu ia com o pastor lá. Eu lembro, sim. Eu lembro. E lá no Bourbon também, quando a gente foi, você conhece o Bourbon, lá no Bourbon também, eles vendem uns pão de queijo gostosos. É grande, ele é um pouco maior assim, só que eles fazem a massa com, não sei se é mortandela, o que é que eles colocam, picadinho dentro, com cereais também, com ervas, Sim, ervas finas. sim. Então eles fazem uns 4 ou 5 tipos, modalidade de pão de queijo lá, sabe? Eu acho gostoso, sobretudo quando sai. E o pão de queijo deles não endurece, do Bourbon, Ah. não fica duro. Quando começa a ficar duro, eles tiram. Então, eles tiram do supermercado. E sempre quando você chegar lá, vai ter só pão de queijo macio. Eu preciso ir lá então, porque. E outra coisa também, lá naquele supermercado que a gente ia, de pobre, né? Aquele lá, eles às vezes, eles pegam, você come um pão de queijo quente, morninho. Ah. Antes você comprava um café e ganhava um pão de queijo, né? Você lembra, né? Lembro. Agora parece que eles pararam com isso. Os caras são terríveis. Os capitalistas não têm noção das coisas, né? Não sabem alegar os pobres, né? Não, mãe. Que isso. É. Esse negócio vai vir à tona, pastor. Tomara. Não vai sobrar. O Bolsonaro vai ser rapidamente colocado ao Vira, poder. e esse Marçal aí, bicho? O que esse cara quer? Ele tem uma convicção de que ele tem essa missão de ser um governante, tipo José. Ele quer mudar a forma de governo de uma prefeitura, e esse modelo ele quer que todos os prefeitos e governadores o copiem. E é interessante, pastor. Não é? Tudo bem, ele tem os erros dele lá de teologia, ele é fruto do. Como é que é o nome do cara da videira aí? Aloysio. Aloysio. Tanto é que esses dias ele teve um culto de aniversário da videira aí. Ele saiu do dia 7 de setembro. Ele saiu da Paulista, foi direto pro Serra Dourada, desceu ali com o helicóptero e falou: gente, eu tô aqui pra vocês orar por mim, porque o ataque é muito grande. Eu tô com a ameaça de morte. Eu nunca sofri tanta pressão na minha vida como eu tô sofrendo agora. O estádio inteiro orou. E aí tá acontecendo o que tá acontecendo. Os caras tão loucos com ele, porque ele tá muito à frente. Ele tá muito à frente. Ele falou que ele vai ganhar o primeiro turno e parece que é isso mesmo. Então, assim, as propostas de administrador dele, eu nunca vi. Eu nunca vi umas ideias tão boas igual a dele. É. E eu gosto disso. Eu sempre gosto de saber. Por exemplo, eu sou fã do Tarcísio por causa disso. O Tarcísio tem ideias que ele implementa, pastor. Tem obra parada em São Paulo que faz 30 anos que ele tá terminando. Sim. Pela madrugada. Aquele cara é impressionante, aquele Tarcísio.
O Tarcísio é o seguinte, parece que veio à baila aí uma informação, que quem deu foi aquele Gaia daqui, o Gaia. Não sei se foi o Gaia ou foi o outro deputado. É que ele falou assim, eu estou muito triste com o Tarcísio. Por quê? Porque eu achei estranho, por exemplo, a fala do Tarcísio no dia 7 de setembro, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Porque ele não falou fora Xandão. Ele foi o único cara que ficou calado, ele se omitiu isso aí. Eu achei estranho, mas aí eu fiquei sabendo depois por um dos políticos que chamou o Tarcísio de traidor e disse que o Tarcísio ele está com os dois pés, ele vai para o 7 de setembro e ao mesmo tempo está trabalhando no Senado para fazer a cabeça de políticos para não levar esse plano do impeachment adiante. Essa aí eu não vi, não. Essa eu não sabia, não. Depois você pesquisa. Aí eu falei assim, mas não é possível que o Tarcísio está fazendo isso aí, pô. E aí, quem me falou isso é um bolsonarista. Olha, ele não é bolsonarista, ele está traindo a gente. O Tarcísio está traindo a gente. Eu não sabia disso, não, porque uma coisa que... Inclusive diz que ele não está implementando. Quem falou isso foi aquele ministro que foi do Bolsonaro, aquele que era para ser candidato a prefeito. O Salles. Ele falou assim, olha, o Tarcísio ele pode estar fazendo tudo, menos política de direita em São Paulo. Ele não é um direitista governando São Paulo. Não, ele não tem o perfil. Ele é técnico, pastor. Ele é técnico. Ele é militar, ele é um técnico. Ele não tem esse viés ideológico. O pessoal já reclamava disso dele no ministério. Mas o cara é de infraestrutura, ele tem cabeça de administrador, ele tem cabeça de CEO. Então, quer dizer, como é que ele vai falar uma coisa ideológica? Eu não, eu não estranho isso, mas isso para mim não faz diferença também. Sim, sim. Eu digo o seguinte, a política que eu entendo que ele estava querendo dizer lá, é porque, na verdade, o Estado sempre funciona como cabide de emprego, sabe? Sim, sim. E ele diz que isso é uma prática da esquerda, e a direita sempre falou contra isso. E a gestão do Tarcísio não tem sido diferente. Virou cabide de emprego também. Entendeu? Entendi. Então ele colocou uma cúpula qualificada e o resto fez cabide de emprego. Sabia não. É para angariar votos para uma reeleição, uma possível reeleição, né? Então agora ele faz a base, é uma base eleitoreira, né? E através dessa base eleitoreira, dos próprios servidores do Estado, ele então consegue reproduzir, com o trabalho com o esforço de cada um, reproduzir votos para garantir o segundo mandato. Né? Entendi. E, então isso é uma política tipicamente de direita, de esquerda. Então ele adotou, Sim. e várias outras também. Inclusive, ele está dizendo que ele está fazendo mais política assistencialista do que política de incentivo ao investimento, ao empreendedorismo. Isso quem falou foi o Salles também. O Salles falou assim, olha, ele está fazendo, ele está incentivando um pouco. Nós somos de direita, nós incentivamos o empreendedorismo. Agora ele não, ele está fazendo uma política mais assistencialista. Isso para um cara de direita, isso não pode. Entendi. Porque isso onera muito o Estado. Sim. Isso onera financeiramente o Estado. O Estado ele já está todo, com o seu orçamento praticamente todo tomado. E está com a dívida com externa e interna também. Externa porque ele já pegou muito dinheiro fora para fazer investimento em infraestrutura. Foi. E interno, que é a dívida pública, né, diz que a dívida pública do Estado de São Paulo é muito alta. Sabe? Então, quer dizer, ele já está todo endividado e mesmo endividado ele fica fazendo política de assistencialismo. Então, teria que parar com essa política de assistencialismo, teria que enxugar mais o Estado, teria que tirar muitas coisas que tem lá do Estado que não tem necessidade de existir. Eu diria, instituição disso, instituição daquilo, não, vamos mandar isso tudo embora. E a gente
manda alguns funcionários embora e outras a gente aproveita e tal. Então isso é uma política de direita, um julgamento, né? Um julgamento. E ele não está fazendo nada disso. O pessoal fala assim, o cara não tá governando como um direitista, está governando como um cara da esquerda, ou do centro-esquerda, que seja, né? Que é do PSDB, e os caras chamam ele de PSDB disfarçado, camuflado no governo Bolsonaro. Mas eu não sei, depois eu me afastei da política, porque estava me estressando. Sei. Notícia política, porcaria estava me estressando. Se prepara, pastor, vai mudar. O cenário está mudando. Se prepara. Né? O que tá vindo é sensacional. Eu estou muito animado. Eu nunca tive tão animado como agora. É que assim, o pastor tem falado esses dias sobre depressão, né? Depressão. Ontem que eu vi o primeiro episódio sobre depressão, falei, meu Deus do céu. Eu fui correndo pro Twitter, postei o episódio sobre depressão. Falei, gente, pelo amor de Deus, quem tiver alguém precisando de ouvir sobre depressão, ou se você tá com depressão, pelo amor de Deus, ouça isso aqui. Deixei lá no Twitter. E daí as pessoas começaram a acessar. Eu não vi hoje quantos acessos teve, mas vamos ver. Pois olha. Mas pastor, esse tema da depressão. Sabe o que? Eu tava pensando o seguinte, é uma pergunta que eu sempre vejo, porque eu lembro que eu não sei se eu tive depressão, o pastor pode falar melhor, ou se foi tristeza profunda. Mas eu sempre fiquei pensando assim, ó. Na década de 80, 90, não se falava tanto com depressão como hoje se fala. E eu não sei, a pergunta que sempre me vem é o que adoecia as pessoas antes e o que adoece as pessoas hoje? Porque eu acho que, fazendo a descrição desse cenário, as pessoas podem entender no que elas são metidas. Porque elas acham que elas estão metidas em processos normais, do trabalho, do ganhar de uma carreira, ou então processos de relacionamentos fáceis. As pessoas não têm noção do que elas são metidas. Então eu fico pensando, o que era antes e o que é hoje? Por que antes não descia tanto quanto hoje? Sim. O fenômeno, né, a depressão é um fenômeno complexo, né, porque ela tem uma natureza biológica ou bioquímica, né, neuroquímica, mas ela também tem que ser entendida numa perspectiva social. Por que social? Porque a pessoa humana ela interage com outras pessoas. Ela não só interage com pessoas, como ela interage também com processos, né? Processos sociais que estão em constante transformação, processos culturais que estão constantemente sofrendo alterações e processos psíquicos também, né? Que afetam eu diria, a consciência coletiva, o psiquismo, né? Coletivo, e altera também a percepção da vida. O nosso problema é que essas alterações exigem mudanças que nem sempre nós conseguimos oferecer. Essa lentidão na resposta ou essa incapacitação em oferecer uma mudança que está para além daquilo que a gente tem competência para dar, do ponto de vista da relação entre pessoa e mundo, o que cobra a mudança, o que exige o comportamento adequado, né, é o mundo. E a pessoa nem sempre consegue oferecer aquilo que está sendo reivindicado por esse mundo. Esse mundo que se tornou um mundo de complexidade, quase que hipercomplexidade, né? Se tivesse um termo para ir para além disso também, porque a gente está vivendo num mundo, eu vou usar a expressão mundo aqui na concepção da teoria do Habermas, né? Sim. Mundo aqui é encontro de pessoas com crenças, quer dizer, uma subjetividade presente nas interações humanas. Uhum. Então, os mundos se encontram, quando as pessoas se encontram na sociedade. Quer dizer, então,
Nós encontramos muitos, nós conversamos com poucos, nós empatizamos com menos e somos feridos por milhares. Então, é muita coisa para oferecer que a gente não consegue, muita coisa que a gente recebe que acaba produzindo feridas. Então, os encontros, eles são potencialmente patogênicos numa sociedade hipercomplexa. E não tem como ser. Mesmo em sociedades mais simples, a estrutura piramidal de relação eu-tu ela reserva esse potencial patogênico. Então, por mais que a gente queira, por isso que está presente o tema do perdão, está presente na oração do Pai Nosso. Perdoa, assim como temos perdoado. Quer dizer, a gente precisa ser curado daquilo que nos feriu. E é preciso também dar a possibilidade para aqueles que nós ferimos, ou aqueles que nos feriram, que está abaixo na hierarquia, serem curados também. Então a gente pede oração a Deus e pede para Deus, olha, perdoa a gente, assim como a gente tem perdoado. A gente se torna modelo do perdão para Deus. É uma coisa estranha, né? Mas assim como. Ou seja, é um pouco difícil a gente entender isso aí da oração do Pai Nosso. Mas significa o seguinte, olha, se você não está disposto, não exija essa disposição da parte de Deus, de oferecer isso que você está demandando agora. Então, a sociedade é assim, você daqui a pouco não tem condições de perceber quem é do bem e quem é do mal. O que é do bem e o que é do mal. Porque acaba havendo um cruzamento complexo de perspectivas e de subjetividades, né? O próprio conceito de transubjetividade é um conceito que incorpora essa ideia de hipercomplexidade dos mundos que se cruzam no mundo social. Sim. O Renato Russo tinha uma letra que ele falava assim: quem é o meu inimigo, quem é você? Porque lá na década de 80, 90 já tinha essa confusão de... Isso que ele fala é muito inteligente, porque na verdade é sempre um inimigo relativamente conhecido e relativamente desconhecido. É mais desconhecido do que conhecido. Quer dizer, a gente tem um nível de conhecimento de certas pessoas, mas nem sempre nós sabemos as motivações que fizeram elas atacarem a gente no momento que a gente estava frágil. O que produz a depressão? Geralmente é o potencial patogênico de uma interação que se revelou com a capacidade de ferir mais do que de curar. Então, lembra aquela expressão? O que marca, na verdade, a natureza de uma estrutura de relação social é a intenção. É a intenção. Sim. Então, quando a gente consegue, do comportamento, chegar a inferir a própria intenção, que provavelmente estava motivando o comportamento, é com a intenção descoberta que você se adoece. A depressão, ela não se adoece com a fala, você é muito ingênuo. Mas em que contexto que essa fala foi dada e quem estava efetivamente participando dela? Se era só duas pessoas ou se eram mais pessoas que estavam ali na condição de participantes, né, de coparticipantes, e aquilo de alguma forma ia desmontar a imagem de um para o outro sair com o capital social mais fortalecido. E isso acontece. Essa é a luta de campo do Bourdieu. A luta de campo para ele é o quê? É quando as competências são colocadas em prova. As competências pessoais são colocadas em prova e nós vamos ter que provar qual que das competências a que é mais eficiente. A que é mais eficiente, ela sobressai, ela sobrevive na sociedade. Ela ascende. A pessoa com mais competência, ela ascende. A que tem menos competência, ela é marginalizada. E uma pessoa marginalizada, ela está com o ego ferido. E toda doença de natureza psíquica começa exatamente com isso. Quando você
a expressão do Novo Testamento é nega a si mesmo, né? Nega a si mesmo, ou seja, existe no processo da criação uma clara intenção de deixar inquestionável a composição biopsíquica da pessoa humana. O nosso corpo ele produz prazer, mas é um prazer que a gente não sabe como é que ele é produzido, se ele está associado diretamente ao corpo, regiões, zonas erógenas, zonas orgásticas do corpo, ou se é reflexo da interação com a alma. É uma alma que precisa estar em paz. Paz é uma variável hedônica, é um fenômeno hedônico, de natureza hedônica. Interessante. Alegria é um fenômeno de natureza hedônica. nisso. Tristeza é o contrário. Tristeza é um antihedônico. Sim. O choro é antihedônico, mas a alegria não. A paz é uma... Então, veja bem, quando a gente está de paz, está beleza. Olha bem, você falou para mim agora há pouco, eu acordei feliz. Então, você acordou com a alma hedônica. Sim. Quando a pessoa fala assim, hoje eu acordei quebrado, ele acordou com a alma potencialmente deprimida, potencialmente melancólica, né? Ô, bichão! Então, é assim, eu lembro que tinha um pastor, eu acho que você conhece ele, conhece sim, o Shed, né? Conheço. Conheci ele, E pessoalmente. uma vez ele conversando, uma vez eu estava mais próximo dele, ele estava aqui em Goiânia. Eu é que era o motorista dele na época. E aí a gente conversava bastante, ele e a Cristina. A Cristina estava comigo também. Então, nós três que andava e a gente ficava conversando o tempo todo. Aí uma vez ele falou assim, olha, você quer ver como a tristeza é uma coisa que está mais presente do que a alegria? Quando você está com fome, você vai com alegria para a mesa comer um prato, né, de almoço e tal. Mas esse tempo, você gasta quanto? Uns 5, 10 minutinhos para acabar de comer um prato? Depois você acaba, o que vem? Vem a tristeza, passa a fome. A tristeza da jiboia que comeu um boi. Bem, e esses dois fenômenos eles estão em relação dialética praticamente em todo o tempo no contexto do cotidiano. Então a gente cruza com pessoas que produzem experiências de natureza hedônica e cruza também com pessoas que produzem experiências de natureza não hedônica. As pessoas que nós produzimos, que temos encontro com, e delas ficam a memória hedônica da experiência, são minoritárias. São encontros que acontecem não com rara exceção na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque o cotidiano, o espaço social, é um espaço de conflito. E você não pode ter alegria e paz num espaço que é de guerra, num espaço de conflito. Se você está em paz, em alegria no espaço de guerra, então a gente está meio deslocado aí, tem que fazer alguma coisa, tem que ir no médico, tomar um remédiozinho aí, porque as coisas estão fora da ordem aí. Tá com problema. Então, o próprio Jesus, né, disse, olha, no mundo tereis aflição. Ele dá a natureza do mundo. O mundo é um lugar de aflição. É um lugar de luta. É um lugar de peleja. Lá não é um lugar de se ter alegria, paz, lá não é um espaço de natureza hedônica. No mundo, não. Aí ele diz, olha, a alegria que eu vos dou, sim, essa ela é de natureza hedônica permanente. Ela é incondicionada a espaço e tempo. Ela acontece. Por quê? Porque é uma doação dele. Você lembra que o Paulo fala? A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. De paz. Sim. Quer dizer, é um outro tipo de fenômeno, mas ele tem uma natureza não extemporânea, porque a origem dele é uma origem divina, né? Eu penso que a sociedade, à medida que foi se tornando mais secularizada e, portanto, ela foi
marginalizando o papel da fé no cotidiano. Nós não precisamos da fé no cotidiano, nós precisamos de uma racionalidade produtiva. Então, à medida que a fé ela vai sendo marginalizada do mundo, do espaço social, e a racionalidade produtiva vai ganhando cada vez mais oceanalidade, ela vai crescendo, ela vai se expandindo de forma expressiva. Então, ela vai meio que contaminando todo o corpo social, uma espécie de metástase. Sim. Né? E vai contaminando, e daqui a pouco nós temos um contingente social marcado predominantemente por pessoas com um potencial mais de ferir do que de acolher, do que de oferecer afeto. E como a gente fala de sociedade competitiva, essa sociedade que foi que vem com o advento, né, que nasce com o advento da globalização, Sim. Na década de 50 do século passado. Então, nós estamos cada vez mais olhando para um mundo em que, por causa do nível de competência ou de competitividade dessa variável, que está sempre presente em tensão no mundo social, as pessoas, quando vão para o mundo, quando elas assimilam a lógica da vida e a forma que tem que ser para viver, elas perdem a noção de quando elas estão ferindo, mas elas nunca deixam de perceber quando elas são feridas. Elas são feridas quando elas se percebem inferiorizadas na lógica de competição. Esse é o detalhe. Então, Sim. Elas se veem inferiorizadas, aí elas sentem. Isso pode dar início a um pontapé inicial, um processo de depressão. Tem muita depressão de fundo social. Olha só. E a gente vai lá numa cidade como Xangai, Nova York, a gente vai ver um contingente nessa cidade, São Paulo também, que são cidades muito grandes, né? Tóquio, né? Nós vamos ver pessoas com depressão, mas a natureza, o fundo da depressão, ela foi causada pelo quê? Por quem? A gente vai identificar a interação, o mundo social, o mundo da interação social, em que essa engenharia da interação vai produzindo nós que não são desatáveis. E o problema é esse, é quando a gente tem a questão, mas não tem a resposta para resolver. Porque a depressão, antes de tudo, é uma interpretação de experiência no mundo. Sim, e as pessoas não fazem essa interpretação de que os processos que elas estão vivendo de competitividade é o processo adoecedor? Exatamente. Então, à medida que ela se torna, a depressão, ela produz uma visão de mundo, uma forma de perceber o mundo, de sentir o mundo, ela produz imediatamente não só a capacidade reflexiva de uma memória ressentida, porque ela teve que ser inferiorizada e se vê inferiorizada, como ela também se vê de uma forma autodepreciável, né? Depreciativa. Sabe? Então ela se sente sem condições de se engajar nesse espaço, de ser, entre aspas, feliz nesse espaço. Então, como o ideal de felicidade para essas pessoas que vivem no mundo é um ideal muito caro, talvez o maior que existe, quando esse ideal vai se tornando uma utopia, deixa de ser um ideal, se transforma numa utopia, as pessoas perdem a ilusão, perdem o interesse pela vida. Então, perde o interesse, primeiro, né? O interesse por aquela visão de mundo encantada. Né? Ela descobre que o mundo não é essa coisa boa que se pensava, né? Aquela visão que a gente traz lá do tempo da inocência, né? Não, é um mundo desencantado, é um mundo em que há mais pessoas que vão ferir do que pessoas que vão nos defender de quem nos quer ferir. E tem esse texto que o pastor falou do podcast, acho que no episódio 14, que assim, o mundo destradicionalizado, ele foi ridicularizado, ele foi deixado para trás por conta desse ideal de vida, esse novo ideal de vida, que é muito mais adoecedor do que o antigo que eles falam.
Eles falam, ah, sim, a gente vivia a tradição religiosa que nos oprimia, blá 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 blá. Só que eles caíram num engodo maior ainda. sim, sim. A depressão é uma perspectiva de se interpretar, é uma visão de mundo, viu? Mas é uma visão do presente em relação ao futuro. Esse termo, presente em relação ao futuro, eu gosto de usar ele com o conceito do Luhmann, paradoxalização, complexificação, paradoxalização. A paradoxalização é o nó, e sempre o presente dá em relação ao futuro. É quando a experiência te desabilita a pensar que que o futuro será melhor do que o presente. Aliás, a tendência é pensar que o futuro será uma afirmação cruel e muitas vezes mais intensa do ponto de vista negativo do que aquela que se vive no presente, seja de que ordem for essa experiência. Então, nem a depressão ela pode estar relacionada à culpa, mas via de regra a sensação de paralisação que a depressão gera é que torna a nossa visão de futuro uma visão meio que embaçada demais, utópica demais, inalcançável demais, sabe? Para não dizer uma visão que tem um potencial de gerar a vontade de deixar de viver, né, para muitos. Porque quando alguém faz a avaliação do futuro e chega à conclusão de que o sofrimento vai ser mais intenso lá do que hoje, do que está hoje, muitas pessoas partem para o suicídio para evitar que se evolua o sofrimento que já está no presente, o grau de sofrimento. Então eles vão para o suicídio não é por um ato irresponsável, é alguma coisa mais ou menos planejada e calculada. É porque as coisas vão piorar. A rispidez da lógica dos encontros no cotidiano tende a piorar sempre mais. Isso vai cada vez mais criar uma disposição em relação ao outro. Isso vai criar mais medo nas pessoas. Quer dizer, a gente vai viver numa sociedade muito mais presença de medo do que de fé. A gente vai depender e lembrar da função da fé na vida cotidiana, mas muito remotamente. Olha E só. uma pessoa que vive sem fé no mundo, ela vive desprotegida, portanto, ela vive muito suscetível dos dardos do medo. E o medo é o agente mais mortificante. O medo é o agente mais depressivo. Eu vou usar o termo aqui. Ele é o agente que, do ponto de vista da psicologia do sistema de crença, sistema de estruturação de crença, é o agente mais oxidativo que existe em toda a criação psicológica que se possa pensar. Acho que sim. Eu tava pensando no ressentimento, mas o medo é impressionante, né, pastor? O medo ele pode evoluir para um pavor, ele pode evoluir para uma depressão grave, acentuada, ele pode evoluir para um pânico, ele pode evoluir para um desespero, para uma aflição. Ele evolui. O medo ele é mutante. Ele evolui com rapidez impressionante, Aham. porque na situação e na condição de medo vai nascendo muito pensamentos oxidativos. E a pessoa vai pensando cada vez mais o pior. O pior do pior. Ele não para, o pensamento acelera. Não tem como controlar. E daí, de repente, a pessoa se vê completamente paralisada no presente, com medo de sair para fora, com medo do futuro, com medo de falar, com medo disso, daquilo e daquilo outro. Então, é isso aí que a depressão faz. Ela aloja na sua mente, produz uma visão de mundo, uma visão de interação. Você pensa assim, não vale a pena interagir, não vale a pena sair para o mundo. Mas se você ficar solitário, você vai nascer.
prefiro adoecer que solitário. E a pessoa vai adoecendo, porque ela vai se recrudescendo, ela vai se amargando com o fato de que ela foi deixada de lado pelas pessoas, porque ela apresentou fragilidade, fraqueza, uma racionalidade pouco de uma natureza não performática. Quer dizer, a gente ama aquelas pessoas que conseguem produzir uma certa perplexidade positiva na gente. A gente se encanta pelas virtudes de certas pessoas. E essas virtudes fazem com que a gente queira estar com elas. O problema é quando isso deixa de existir. Uhum. Você entende? Quando a gente, na depressão, a gente passa a não enxergar mais virtude de ninguém e passa a não existir mais a possibilidade de perceber a bondade das pessoas em relação a gente. A depressão, ela é uma forma de... eu diria, ela é um transtorno que mais reflete o espírito da esquizofrenia, né? Que é o embotamento afetivo. Uhum. Então, quem é o depressivo? É o embotado. É aquele que não tem como, nem fazendo esforço, nem se fizer esforço, ele não tem como expressar afeto. Ele não tem como viver uma experiência afetiva. Você entende? O máximo que ele pode viver é uma experiência de natureza erótica, prazerosa. E para começar a sair desse processo de espiral de depressão, a fé ela ajuda na hora de interpretar o problema, né, pastor? O mundo da depressão é um mundo fora da ordem, né? É um mundo em desordem ontológica. Então, tudo está fora do lugar. E aí você chega a um momento que aquela percepção do mundo em desordem vai gerando uma perplexidade de potencial patogênico muito forte. E aí, daqui a pouco, você começa a não se contentar com nada e com ninguém. E o mundo produzido pela depressão, pela sensação da depressão, é um mundo onde não vale a pena a gente amar e onde a gente não pode esperar ser amado por ninguém. Afeto tem poder de cura, mas no mundo em que dominado pela lógica do medo, é um mundo que você tem medo de amar, é um mundo que você tem medo de ser amado. Então há uma inversão, uma alteração de natureza patogênica, porque distorce a realidade como ela é, de fato, né? Então, eu penso que por causa da desordem, a depressão ela se torna uma espécie de monstro de 10 cabeças, né? O Leviatã, uma espécie de Leviatã psicológico, né? E não tem nada, não tem momento algum que você esteja esboçando alguma coisa, alguma reação, que esse monstro do medo não chega lá para te neutralizar, você entende? Aí quando produz a paralisação, porque boa parte das pessoas que têm depressão, o que eles querem mais é ficar em casa deitado, dentro de um quarto escuro, né? E é isso aí. A depressão, ela existe porque o medo aumenta no contexto, no mundo em que ela está inserida. E o que é a afirmação do medo no mundo social? É a ausência da fé. Olha só. O mundo da fé é um mundo em que a gente tem a fé como referência de orientação moral e de motivação para a lógica de interação social. É um mundo onde a gente vai sem medo para o outro. É um mundo que a gente não vê no outro uma espécie de ameaça permanente. É porque a fé dá essa proteção psicológica, né? O medo não, o medo te tira essa sensação de proteção permanente. Quer dizer, o medo ele
Ele te tira aquele senso de segurança ontológica. A fé te coloca dentro desse mundo, onde o senso de segurança ontológica fica cada vez mais sustentável, sabe? Mais sustentável. Então, Ouvindo o pastor falando sobre conversão, quando o pastor fala sobre o tripé bondade, justiça e... Como é que é? Bondade, justiça e verdade? verdade. Aquilo ali é... É isso que o pastor está falando, a proteção contra a depressão. Porque... Não é isso, pastor? É isso aí. Na verdade, se a gente conseguisse olhar com motivações certas para as coisas e para as experiências que a gente vive no nosso cotidiano, a gente sofreria menos percalços. A gente sofreria menos com as experiências de natureza, eu diria, patogênicas do nosso cotidiano. A gente teria que ter essa capacidade. A fé produz essa maturidade. Paulo diz, olha, eu sei viver todas as circunstâncias. Sei ser bem servido, sei ser mal servido, sei ser ovacionado, sei ser humilhado. Uhum. A fé me dá suporte para suportar os extremos da vida. Agora, quando você tem a fé, você se fragiliza facilmente, porque você se torna refém da lógica do medo. Joia. Pastor, pastor quer falar sobre... O pastor vai começar a atender? O pastor quer falar alguma coisa sobre isso? Esse pastor vai começar... eu já comecei, a Cristina... O pastor vai começar a atender pessoalmente, de modo... Quero atender muito pessoalmente. Personalizado e para todo o Brasil, né? Sim, eu quero, para fora de Goiânia, eu quero fazer mais uso da internet, né? Mas para quem está em Goiânia, só em casos extremos, né? Eu quero ter um lugar especial para atender, porque a nossa percepção do outro se torna muito mais significativa quando a gente está em culto de em uma relação de culto de missa presente, como eles diziam, né? Porque você tem a capacidade de enxergar as reações do outro, do olhar do outro, se há uma ofegância ou não, quando você está com ele ali, ó, no tete a tete, né? Sim. A gente muitas vezes não passa despercebido quando é por videoconferência, Sim. quando é por, Sim. né, assim, pela câmera, então a gente não consegue. E eu acho que a gente transmite mais afeto também. A potencial afetivo, ele porque o fato de você estar tete a tete significa que alguém te acolheu para te ouvir, né? Tá certo, alguém vai poder dizer, não, mas pelo vídeo também, falo assim, não, e não é ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa. Não dá para comparar, né? Senão, se fosse verdade, a gente fala, então vamos fazer casamento, e a vida em casamento vai ser vida assim, não, é só de vídeo, mais nada. Na hora que você tiver prazer, é só por vídeo também. Tem gente Se quiser gostar prazer com a sua esposa, vai ser só no vídeo. Tem gente Você vai gostar? Não, ninguém vai gostar disso. Então é o seguinte, não vamos desvalorizar a relevância que tem o encontro real. O encontro real. Ele é insubstituível. É insubstituível. Tem gente que está se gabando aí na internet dizendo, eu abri uma igreja virtual, eu tenho mais de 60 mil membros e Deus está me abençoando. Falei, é assim que você pensa. Mas, pastor, eu estou anunciando na Web Rádio Nova Criação que o pastor já vai começar a atender. E quem quiser entrar em contato com o pastor, para escrever para mim, para já começar qualquer tipo de tratamento. Tá. E eu estou falando, o preço é justo de acordo com a formação do pastor. Quem quiser saber da formação do pastor, vai no primeiro episódio do podcast Crer para Viver. Os 25 minutos primeiros, tá lá a descrição de quem é o pastor. Nós queremos fazer um diagnóstico do mundo que a gente está vivendo. Os indivíduos não podem ser pensados, isolados do seu contexto social, cultural. A gente está inserido no mundo. E esse mundo tem variáveis importantes que estão impactando o tempo todo. O que a gente sente, como a gente pensa, estão influenciando a gente para estilos de vida, para um lado ou para o outro. De onde vem isso? Que contexto é esse? É parecido com o trabalho do médico, isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente quer diagnosticar a doença, para entender
de onde essa doença vem, como ela se estabelece, como ela nos afeta. E então, em seguida, tendo entendido isso, por isso que a gente lança mão da teoria social, a gente faz reflexões utilizando o conhecimento de ciência social e outras ciências, às vezes, quando necessárias, para tentar entender esse contexto, mas a gente quer chegar aonde? Tendo entendido a doença, a gente quer propor a cura. E aí a gente vai para a fé cristã, para o Novo Testamento, vai ver o que a Bíblia, o que o Novo Testamento, o que a fé cristã tem a dizer a respeito disso. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify e Deezer.